Fala galera, beleza? Hoje trazendo para vocês um vídeo na estrada. O vídeo de hoje vai ser na parte de consumo, vou fazer um vídeo para vocês informativo, né? No caso, eu enchi o tanque antes de sair. Na média que eu tô andando de velocidade atualmente, eu tô andando 110 mais ou menos, 100, 110. Tô andando com o cruise control ligado, né, para facilitar esse consumo. E como vocês podem ver, atualmente a média tá essa. Ele deu uma subida agora aqui, tirei um pouco o pé, tá fazendo 11.8 no computador de bordo. Eu já rodei cerca de 40 quilômetros e eu vou tentar fazer um vídeo para vocês em algumas partes. Eu vou tentar rodar alguns 100 quilômetros mais ou menos, que vai ficar uma média boa. E assim eu quero fazer alguns comparativos entre velocidades mais altas e velocidades mais baixas, para vocês terem uma certa noção. Eu fiz algumas médias já nesse carro, comparando o computador de bordo com o bico da bomba, né? Aquele famoso teste que você faz quando você enche o tanque, vai lá no posto e faz a completagem e verifica qual foi a quilometragem que você andou, né? Aquela conta básica que todo mundo está acostumado a fazer. Atualmente eu tenho que confirmar aqui certinho que eu fiz uma média dentro da cidade e outra na rodovia. A média que eu fiz dentro da cidade, o computador de bordo marcou menos quilometragem do que a bomba, né? No caso ele tinha marcado 11.9 no computador de bordo, e o teste que eu fiz na bomba ele chegou a marcar 12.4, ou seja, todo mundo diz que ele nunca bate, né? Sempre é um pouco a menos, mas até o momento, o meu caso, ele tá marcando a mais, né? No caso, a bomba tá dando mais quilometragem do que o carro, né? Geralmente é o contrário que acontece, a bomba dá menos do que o carro. Para vocês entenderem melhor, eu tô andando nessa velocidade a 100, 110, 120 mais ou menos, no cruise control, né, ligado. Então eu deixei ele ativado aqui mesmo e agora ele vai nessa velocidade, 110, 120 mais ou menos. E o que eu gosto de fazer, que eu já percebi que ele melhora bastante o consumo de combustível, é não deixar ele com o cruise control ligado na subida, pois o giro sobe muito, né? Agora para vocês verem, ela tá 2.400 mais ou menos. E se eu deixar ele na subida, ele vai subir muito o giro e acaba gastando muito combustível. Então sempre que ele começa a subir, eu gosto de eu mesmo estar fazendo a aceleração dele. Beleza? É isso. Eu fiz o reset também do bordo manual, né? Que ele tem o automático, esse aqui reseta de 4 em 4 horas. E eu fiz o reset do manual assim que eu enchi o tanque e estava saindo para essa viagem, né? Então ele está zerado também. No final do vídeo eu vou estar trazendo para vocês um comparativo, para vocês verem a média de velocidade e a média final, né? Quanto que foi o consumo dele nesse tanque. Beleza? Agora eu vou dar mais uma andada e assim que estiver chegando próximo aos 100 km eu volto para mostrar para vocês qual foi o consumo no computador de bordo. Fala galera, beleza? Voltando aqui agora para mostrar para vocês como foi essa primeira parte do consumo. A partir daquele momento que eu gravei para vocês, eu tive que dar uma aceleradinha a mais, então a média foi entre 110 a 120. As considerações nessa média é que quando eu estava até 110, ele estava fazendo até 11.2 mais ou menos. Quando eu dei essa acelerada a mais, ele começou a cair. Agora, como vocês podem ver, está marcando 10.9. Lembrando, ar-condicionado sempre ligado e também estou com 3 ocupantes no veículo, tá ok? Então foi essa a média, para vocês verem. Eu rodei 106 quilômetros, beleza? Agora eu vou pegar um perímetro aqui urbano dentro da cidade. Vai dar, não sei quantos quilômetros vai dar. Eu vou estar resetando o computador de bordo. O computador de bordo está resetado. E eu vou fazer também essa média aqui mais ou menos para a gente tirar uma base. Provavelmente eu vou andar uns 15 a 20 quilômetros. Então a gente vai dar para ter uma noção de quanto que ele vai fazer dentro da cidade. Eu não sei como vai estar o trânsito, né? E lembrando também que eu não vou entrar muito a fundo na cidade. Eu vou pegar somente avenidas, né? Tá pegando aqui direto para a saída. Beleza? Então assim que eu estiver saindo aqui da cidade, eu volto com vocês para estar fazendo a finalização desse consumo, para a gente ver qual foi a média desse perímetro dentro da cidade.
estava o trânsito. Então já volto. Fala galera, beleza? Voltando aqui agora para completar para vocês o vídeo aqui no perímetro urbano. Atualmente está fazendo 10.3, eu já estou finalizando aqui o meu percurso. 10.3 na cidade, pegando a maioria de avenida, pouco trânsito também, não teve trânsito muito lento, foi um trânsito fluido. Velocidade mais ou menos foi 80 por hora nessas avenidas. Eu rodei, velocidade média deu 46 km e eu rodei aproximadamente 18 km, está dando 15 ali porque na verdade eu não ia resetar, mas eu resetei um pouquinho depois que eu falei com vocês. Deu 15 km, aqui mais uns 3, então aproximadamente 18 km no perímetro urbano. Marcou 10.3 de consumo urbano. Agora vou tentar fazer para vocês um consumo agora numa velocidade mais moderada, tá? Entre 80 e 90 por hora. Acredito que vai dar uma diferença bem grande. Lembrando para vocês novamente, ar-condicionado 100% ligado e 3 passageiros, beleza? Para quem tem curiosidade para ver o consumo, eu resetei o consumo assim que eu comecei nessa tocada de mais rápido um pouco, fazendo 7.7, uma média lá na 120 a 160 por hora. Fala galera, voltando agora para finalizar o vídeo do consumo de combustível. E agora a gente vai fazer uma média andando a 80, 90 por hora, até 100 mais ou menos. Vai ser a média mais baixa, né? Atualmente está fazendo 13.2 km por litro. E neste percurso eu já percorri 26 km. A média de velocidade eu passei rápido ali, mas está 79 km por hora de média. Então a nossa média vai ser por volta aí dos 80 km a 90 por hora. Beleza? Assim que eu rodar mais uns 100 km aí, eu volto aqui com vocês para estar mostrando qual que foi o consumo final que o carro fez e também deixar as considerações finais para vocês. Beleza? Fala galera, beleza? Voltando aqui para finalizar o vídeo da média entre 80 a 100 km por hora. Eu estou impressionado com essa média. Está marcando no computador de bordo, está marcando 13 km.8. Ele chegou a fazer 14 km no computador de bordo. Então acredito aí que dependendo do seu percurso e também dependendo da sua velocidade, se você conseguir se manter entre 80 por hora, acredita aí que você vai conseguir chegar aos 14 km por litro. Lembrando, no computador de bordo. Fala galera, beleza? Trazendo para vocês as considerações finais do vídeo de consumo do Lancer HLE. Eu vou tentar ser o mais rápido aqui possível para vocês, tá? Eu vou ler aqui para vocês mais ou menos o que eu anotei. E como vocês viram no vídeo, consumo urbano foi realizado um consumo onde eu percorri 16 km nesse percurso em avenida na cidade grande, onde eu cheguei na média de 10.3 km por litro. Consumo em rodovia, andando entre 80 a 100 km por hora, o meu consumo final foi de 13.8. Lembrando que a velocidade que eu fiz foi travada a 90 por hora. Peguei a média ali, né, entre 90. Então acredito que se você andar a 80 por hora, você vai chegar aos 14 km por litro. Beleza? Se você tiver essa paciência, você vai conseguir fazer 14 km por litro. A média andando a 100 km a 120, eu tive dois parâmetros. Primeiro parâmetro, andando a 110, velocidade máxima 110, eu conseguia fazer 11.2 km por litro, ok? E andando a 120, a minha média final foi 10.9, uma média boa, eu gostei dessa média. Lembrando que nesse percurso eu percorri 106 km, foi a distância total que eu percorri. Uma média bônus, eu tive que dar uma acelerada, então eu estava andando entre 140 e 160, algumas esticadas, né? Não é uma velocidade constante,
mas para vocês terem uma noção, quando eu comecei a andar nessa velocidade, eu resetei o consumo e o consumo caiu para 8.3. Então minha consideração é que se você andar nessa velocidade, você está com o consumo totalmente ferrado. Você vai fazer menos de 9 aí, então em torno de 8. Acredito que se você acelerar mais, vai baixar mais ainda, ok? Um outro teste que eu tinha feito foi um teste na minha cidade, né? Eu enchi o tanque do meu carro, resetei, percorri 72 quilômetros nesse percurso e meu computador de bordo estava marcando 6.8 quilômetros por litro no consumo dentro da minha cidade, que é um interior, e aqui a gente não passa de 40 por hora, porque tem muito quebra-mola nessa cidade, entendeu? Então a velocidade é bem baixa e eu consegui fazer 6.8. Mas neste caso eu fiz sim um tira-tema, como eu disse, eu tinha enchido o tanque, né? Então quando eu completei novamente a minha conta que a gente faz lá, né, a quilometragem dividido pela quantidade de combustível, neste teste a minha quilometragem deu 7.5 em consumo urbano, é o que eu gastei dentro da cidade. Então essas minhas considerações. Como eu disse, eu já fiz 2 testes na bomba, e os 2 testes a bomba teve um gasto menor do que o computador de bordo. O computador de bordo estava gastando 6.8 e na bomba estava gastando 7.5, que é o teste real, né? O tira-tema real é a bomba de combustível. Então eu considero que eu gastei 7.5 km por litro dentro da cidade, ok? Aqui, como vocês podem ver, como eu disse, eu tinha resetado, como vocês podem ver lá, o computador está no manual, ok? Que foi o consumo que eu resetei quando eu enchi esse tanque para fazer a viagem. Eu percorri 433 quilômetros nessa viagem, e nesse tanque a média gasta de combustível está em 10.5. Acredito também não ser uma média ruim, né? Então acredito ser uma média boa. E levando em consideração aí que os 2 testes que eu fiz na bomba de combustível tinha cerca de 700 metros a mais no consumo, né? Então acredito ali que chegaria aos 11.2 essa média aqui, se eu fosse fazer a média da bomba de combustível, né? Levando em consideração esses meus 2 últimos testes, que a diferença foi basicamente a mesma. Meu primeiro teste eu tinha percorrido 11. Tava marcando 11.8 de consumo por litro, e na bomba deu 12.5, ou seja, deu 700 ml por quilômetro, né, a mais a diferença. Beleza? Então minhas considerações finais são essas. Acho que o carro ele não gasta muito em rodovia, ele tem um consumo bom, beleza? Se você souber andar, se você tem uma tocada legal aí, você vai conseguir andar tranquilamente, fazendo uma média de 10 a 11 quilômetros aí, que você andar tranquilo, beleza? Agora, para dentro de cidade, eu achei um pouco puxado, vou falar real para vocês, mas lembrando que eu não uso carro todo dia, então para mim, por enquanto, tá ok. Mas as médias são essa. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que você achou dessa média, se você está querendo comprar um Lancer, ou se você já tem um Lancer, deixa aí nos comentários o que você achou. Se você já tem um Lancer ou outro carro, deixa nos comentários também a sua média para a gente estar fazendo um comparativo. E é isso, deixa o like no vídeo aí e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, beleza?